Abramos juntos a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 8. Vamos concluir a exposição que começamos há 3 encontros atrás desse capítulo. E hoje, fechando o capítulo, vamos falar sobre os efeitos da pregação da palavra de Deus no meio da igreja, efeitos da pregação ou atitudes diante do povo, atitudes do povo diante da pregação, como vimos no primeiro encontro. Vimos também a atitude da liderança diante da pregação da palavra, e hoje nós vamos ver, por fim, os efeitos da pregação da palavra de Deus no meio da igreja. É importante encerrar o ano com esse texto, porque é um texto que vai nortear a nossa percepção da necessidade da palavra de Deus. Vimos como o povo se posicionou em Neemias capítulo 8, no momento em que foi trazida a palavra. Vimos como os líderes se posicionaram, e agora nós vamos ver os efeitos da pregação da palavra no meio do povo de Deus. E nós vamos ler hoje a partir do verso 10 até o verso 18, que diz assim: E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer de tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Aplica hoje a tua palavra no nosso coração, Senhor.
Ó Deus, o Senhor inspirou esse texto e agora pedimos que o Teu Espírito venha ministrá-lo sobre nossa vida, meu Deus. Nos mostrar a intenção que o Senhor teve ao inspirar esse texto sagrado, ó Deus. E dá-nos, Senhor, aplicações firmes na nossa vida, para que compreendamos o que o Senhor deseja de nós, diante da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Capítulo 8 de Neemias, uma vez mais precisamos lembrar que é o capítulo onde a liderança do povo de Deus, a liderança que retorna, ou que recebe o povo que retorna do cativeiro, está agora ministrando ao povo, depois de muita obra, depois de muitos muros, depois de muitas portas assentadas, depois de muitas torres reconstruídas. Agora o povo está reunido na praça, numa praça principal, muita gente reunida, os líderes estão ensinando no meio do povo, conforme já vimos. Esdras prega, os líderes entram no meio do povo, reproduzindo a palavra, eles vão aprendendo, os líderes estão perto de Esdras, eles ouvem e eles reproduzem, eles se encontram com Esdras no dia seguinte, junto com os chefes de famílias, para se aprofundarem nas escrituras, porque eles estavam muito tempo sem o contato do texto sagrado. E está aqui o povo sedento, um povo que se reúne das 6 da manhã ao meio-dia, e a pregação acontece nesse tempo, o culto acontece nesse tempo, e o povo está disposto a ouvir. A pregação foi feita, e agora nós começamos a perceber tudo aquilo que a pregação gerou no meio do povo. O que acontece quando a palavra de Deus é pregada? O que acontece quando o Espírito Santo traz um texto que lá atrás inspirou a alguém, no meio de uma comunidade de outro tempo, de outro lugar, mas que também é gerada por esse mesmo Espírito? O que acontece, ou o que vem acontecendo através dos tempos, a exemplo de Neemias capítulo 8, embora seja um evento irrepetível na história, mas quais são os efeitos que o Espírito continua gerando na comunidade chamada igreja, no povo que se chama igreja? Quais são os efeitos da palavra de Deus na nossa vida? Precisamos olhar para esse texto e perceber o que acontece, e depois disso questionar ao nosso próprio coração: é isso também que acontece na minha vida hoje? Essa palavra tem o mesmo efeito que teve na vida daquele povo? Se não, vejamos o que tem acontecido, ou o que aconteceu nesse texto aqui. A primeira reação que é gerada no meio do povo é uma reação de quebrantamento. A palavra é pregada e ela gera no meio do povo um grande quebrantamento. Se não, veja comigo no verso 9, leia comigo esse texto. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia a pregação ou as palavras da lei. O povo está chorando. Vamos ler juntos aí? Este é o dia. Não vos lamenteis, pois todo o povo chorava
enquanto ouvia as palavras da lei. Sério demais isso. Hoje, em muitos lugares, a palavra de Deus tem sido tão banalizada que tem sido motivo de piada. Homens se prestam a contar mais piadas do que pregar a palavra de Deus. Estão interessados em entreter o coração das pessoas e em não constranger o coração daqueles ouvintes com a palavra de Deus. Como já dizia, já pronunciava de alguma forma Charles Spurgeon, são lobos entretendo bodes. As ovelhas de Jesus precisam da palavra, e a palavra quebranta. E quando a palavra é pregada, queridos, nós somos muito confrontados e quebrantados pela palavra. A palavra de Deus, quando é palavra de Deus de fato, e quando ela é trazida pelo Senhor para a igreja, há sempre um trabalho do Espírito Santo na mente de cada crente, gerando contrição, quebrantamento, dizendo assim: essa palavra é para mim, não é para quem não está aqui. Essa palavra é para a minha vida, não é para quem não veio. Poderia ser para ele, mas primeiro é para mim. Porque a grande questão é que muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus dizendo o seguinte: se fulano estivesse aqui, isso serviria, encaixaria como luva na vida dessa pessoa. O quebrantamento, queridos, ele nos impede desse tipo de atitude. Nós vemos nas palavras de Jeremias, no capítulo 23, no verso 9, que ele diz: eu sou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Jeremias está completamente tomado pelas palavras do Senhor. E a gente fica pensando, quais são os desdobramentos desse quebrantamento gerado pela pregação da palavra. E eu trago hoje o exemplo dos irmãos moravianos ou dos morávios. Quem são esses irmãos? Esses irmãos, queridos, eles são precursores de um movimento de oração do século XVIII. Eles fogem de uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, e alguns jovens se reúnem. Eles de alguma maneira começam a se reunir, a história é longa, mas basicamente jovens, depois de um tempo de oração e de leitura da palavra, começam a ser constrangidos a orarem mais, a buscarem mais o Senhor. E eles fazem turnos de oração para que pudessem orar 24 horas. E a oração começou a ser gerada 24 horas por aquele grupo. Alguns historiadores dizem que eram 24 jovens, 24 irmãs, 24 irmãos e 24 irmãs, que oravam por 24 horas sem cessar, de alguma maneira revezando ali. A história nos mostra que essa reunião de oração durou 100 anos. Aqueles jovens morreram, outros vieram, e a oração nunca parou durante 100 anos por 24 horas. Mais de 2.000 missionários da igreja moraviana foram enviados para outras nações para pregar o evangelho. Os mais conhecidos foram 2 jovens que ouviram falar que em uma ilha havia um senhor de escravos ateu, que tinha mais de 3.000 escravos, e foram diante dele com um pedindo a que pregasse a palavra de Deus lá, e ele disse: não temos tempo para esse tipo de coisa. Então aqueles 2 jovens começaram a se sentir incomodados pelo Espírito profundamente, e eles então fizeram uma proposta:
de serem eles mesmos vendidos como escravos para pregarem o resto da vida naquela ilha. E eles foram vendidos, e o preço deu para pagar a passagem de ida, somente. E alguns, na saída, enquanto eles estavam saindo ali, naquele momento de despedida, no barco que os levava, alguns perguntavam a eles se eles não gostariam de ficar, e questionavam: e como é que vai ser a família, e por que vocês estão fazendo isso? E eles mencionam a seguinte questão: o Cordeiro que sofreu por nós é digno, e estamos retribuindo o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque no início daquele movimento de oração, surgiu um texto no coração daquele grupo, Isaías capítulo 53, dos versos 3 a 12. O Cristo moído, que levou sobre si as feridas, aquele que foi sacrificado pelo Pai, o homem de dores. Aquele texto impregnou tanto o coração daqueles jovens, que ao saírem, eles ainda mencionavam a dignidade do Cordeiro que sofrera por eles. E eles iam com alegria, sim, com choros de despedidas, mas com alegria, dizendo: o Cordeiro é digno. O que é isso, querido? O que é isso, querida? Senão o quebrantamento que a palavra produz no coração das pessoas. Gente quebrantada, que está disposto a qualquer coisa, gente que diante do Senhor toma as decisões não por conta daquilo que quer, mas por conta daquilo que Deus quer. Como disse o George Miller certa vez: quando o Senhor me salvou, eu morri para George Miller e passei a viver para Deus. O efeito da palavra, queridos, quando entra no coração de uma criança, no coração de um jovem, no coração de um adulto, de um senhor, de uma senhora, nós vemos aqui nesse povo, no povo de Neemias, capítulo 8, que eles estão ouvindo a palavra, mas eles choram. A grande questão é que a nossa geração é uma geração de olhos secos diante da palavra. É uma geração que está pouco importando para o que tem sido pregado como evangelho. Uma geração que se incomoda se o ar-condicionado está fraco, ou se ele está ventando demais em cima da cabeça, ou se o banco está duro, mas não se incomoda com os seus próprios pecados. Uma boa pergunta para nós é: qual foi a última vez que nós choramos pelos nossos pecados? É boa essa pergunta ou não é? É boa. Qual a última vez que os nossos olhos verteram lágrimas, não de autopiedade, não de dor, mas de tristeza profunda diante da pregação que nos constrange a alma? Um choro que deseja deixar o pecado para trás, o choro que deseja, ou que é um sinal de um desejo de deixar para trás as antigas coisas. É um misto de alegria, de emoção, mas de muito quebrantamento. E é isso que nós vemos no segundo momento. Além do quebrantamento, a palavra de Deus pregada, ela gera alegria profunda e contagiante. Vamos ler juntos os versos 10 e 12, que diz assim: e ele lhes disse ainda: ide e comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Pois a alegria do Senhor é a vossa força. Verso 12: então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, para comemorar com grande alegria.
pois entenderam as palavras que lhes havia sido, mais uma vez a última parte, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Por que o povo se alegrou, queridos? Por que o povo saiu dali e agiu? Por que o povo sai para partilhar o que tem? Por que o povo agora está sendo desafiado a olhar em volta e com muita alegria participar com outros aquilo que os outros não haviam preparado nem para si? Agora eles estão desejosos, com muita alegria, de partilhar aquilo, porque eles estão impactados pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 130 diz assim: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Muitas vezes, queridos, o coração está necessitado de sofrer, e eu quero usar o verbo sofrer da melhor maneira possível, sofrer exposição direta às Escrituras. Porque muitas vezes a tristeza do coração não é uma tristeza comum, não é uma tristeza que alguma circunstância pode mudar, mas é a tristeza que só a palavra de Deus pode penetrar no coração e transformar. Porque é uma tristeza da alma, é uma tristeza do estado do espírito do sujeito. E agora nós estamos percebendo que esse povo chora, mas ao mesmo tempo ele é instado a se alegrar. A alegria do Senhor é a vossa força. E eles saem aqui com alegria para comemorar. E o texto diz: eles entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Agora veja, não é a mera leitura da Bíblia, é a explicação do que está sendo dito, é a explicação do que está sendo lido. Não é simplesmente ler o livro. Por isso, Deus deu à igreja líderes, pastores e mestres, para compartilhar o texto bíblico, para buscar a palavra de Deus, para saber o que significa isso. E esse é um trabalho árduo, de muita resposta à inspiração bíblica, mas de muita transpiração também. A pregação da palavra, queridos, não deve ser de qualquer maneira. O sermão bíblico não deve ser preparado de qualquer forma, não deve ser preparado no joelho. E aqui é uma frase, uma expressão de seminaristas, quando diziam que o sermão era preparado no joelho, porque dentro do carro ele botava a Bíblia no joelho, ia lendo e anotando alguma coisa. Nesse tipo de joelho. A palavra explicada precisa do mesmo espírito no momento da explicação que inspirou a palavra no momento do registro, porque o dono da palavra é o Espírito, e o Senhor da palavra é o Espírito, e aquele que nos ensina e toma pela mão é o Espírito. E é por isso que a exposição dessa palavra concede luz, como diz o Salmo 119, verso 30, luz aos simples. E aqui nós vemos um povo cheio de alegria. Mas em terceiro lugar, nós vemos ainda na exposição de Neemias 8, que a palavra de Deus gera no meio do povo adoração genuína e reverência profunda. Adoração genuína e reverência profunda. Veja o que diz o texto no verso 6. Então Esdras bendisse o Senhor, leia comigo, o Senhor Deus, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: amém, amém. Eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Depois da pregação, o que aconteceu? Esdras bendisse o nome do Senhor. Primeira questão: Esdras não está aqui atrás de aparecer, Esdras não está querendo fazer o seu nome, Esdras está bendizendo o Senhor depois da pregação, e o povo está respondendo: amém, amém. Hoje a maioria
dos movimentos modernos em torno de uma falsa pregação do Evangelho, ou da pregação do falso Evangelho, suscita muitos améns quando o mamon é louvado e adorado, quando as promessas de prosperidade vão sendo vomitadas pelos seus falsos pregadores. Aí o povo diz: amém, amém. Malditos pregadores televisivos que põem as patas sujas no santo livro. E eu posso com toda ousadia chamá-los de maldito, porque é este o predicado que o apóstolo Paulo usa em Gálatas capítulo 1 para aquele que apresenta outro evangelho. Lembra disso? Por 2 vezes. Se até um anjo, ele disse, trouxer um evangelho que não seja este que temos pregado, ele seja anátema, ou seja, maldito. Malditos vendilhões do templo, gente baixa, gente que chora e choruminga diante das câmeras pedindo trízimo. O que é trízimo? Não existe isso na Bíblia. Ainda vem dizer que é um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. São 3 tipos de dízimos. Isso é para doer o coração e botar a gente para chorar e colocar a boca no trombone dizendo: essa gente não presta. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Essa gente não presta, não vale nada. Gente que vende o lenço, gente que vende a meia, gente que vende o travesseiro, gente que vende o modelo do próprio chapéu, gente que padroniza os seus pregadores, gente que treina foneticamente os seus pupilos, para que a viúva quase cega na televisão possa confundi-lo e continuar, ainda que ele não esteja ao vivo, achando que é ele. Pior do que os fariseus da época de Jesus, porque os fariseus da época de Jesus ainda se davam o trabalho de entrar na casa das viúvas, de irem lá orar, por pretexto de surrupiar a sua despensa. Hoje nem esse trabalho os malditos têm mais. Eles vão na televisão, no ar-condicionado, mas vão buscar o carnê pelo correio, ou entregam o carnê no correio e vão buscar os dividendos na conta do banco. Isso não é evangelho. Isso não é pregação da palavra de Deus, meus irmãos. Pregação da palavra de Deus é aquilo que bendiz o nome do Senhor. Mas não é só dizer Senhor, Senhor, porque muitos dirão Senhor, Senhor, e o Senhor do céu e da terra dirá para eles o quê? Malditos, não vos conheço. Não vos conheço. Por isso não venha para perto de mim defender esses vendilhões do templo, essa gente que vai surrupiar as emoções alheias, dizendo porque Deus disse, e que Deus não disse absolutamente nada. Nada. O texto é claro em dizer que depois da pregação, eles não entraram num frenesi, numa campanha dos 318, dos 420, não, o texto diz, depois da pregação, eles se inclinaram a adorar o Senhor com o rosto em terra. Pregação que gera adoração profunda e genuína. A que Deus estamos adorando? O Deus da Bíblia. Então preguemos a Bíblia, para que o povo conheça a Deus, para que venere a Deus, para que honre a Deus, para que esteja embevecido diante do caráter de Deus, e não diante do caráter falho de homens. Gente que prostitui a noiva. Queridos, seríssimo é esse problema. A noiva é santa e imaculada, e ai de quem tentar tocar na noiva de Jesus, na noiva do noivo.
Muito bem. É diante dessa palavra que a igreja se prostra, ou diante de Deus, do Deus pregado na palavra, que a igreja se prostra e diz: amém, amém, assim seja. É conhecendo a Deus que a gente adora Ele de verdade. E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina quem é o nosso Senhor. Quando Jó está diante de Deus falando um monte de coisas, Deus senta Jó e começa a falar um monte de coisas muito mais profundas. E na verdade não responde nenhuma pergunta de Jó, faz mais perguntas para ele, perguntas que ele nem sabe responder corretamente. Mas depois de o Senhor diante de Jó e defendendo o seu próprio caráter, falando dele mesmo para Jó, Jó no final diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Jó adora a Deus. As pessoas não estão adorando a Deus porque a pregação não tem sido sobre Deus. Deus não está evidente, Deus não está sendo adorado, Cristo não é o centro. E por isso, queridos, nós temos a real certeza de que a pregação precisa ter o Senhor no centro. O culto precisa ter o Senhor no centro, porque o culto é para o Senhor. Mas vemos ainda em quarto lugar, outra reação à palavra, ou à pregação da palavra, que é a restauração dos princípios perdidos no tempo. Veja que coisa extraordinária, está a partir aqui do verso 14, olha que coisa interessante, lê comigo a primeira frase: acharam escrito na lei, ok, acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado. Eles estavam muito tempo sem ler as Escrituras, ler o texto, tanto que no início do capítulo 8, o povo pede a Esdras para trazer o livro da lei do Senhor. Traz para a gente, lê para a gente. E aí eles estão de repente lendo, e o texto diz: acharam na lei do Senhor que o Senhor havia ordenado. Coisa do tipo, você está lendo a Bíblia, e aí você tem a seguinte constatação: isso esteve sempre aqui? Já esteve diante de um texto assim? Isso estava aqui, eu não sabia. Esse texto estava sempre aqui, sempre esteve aqui, e eu não sabia que estava, ou eu não lembrava que estava. Vai fazendo um outro sentido, além, é claro, de nos relembrar tanta coisa. Mas o que estava sendo dito aqui? O Senhor tinha ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Verso 15: por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, folhas de palmeira e ramos de outras árvores frondosas, para fazer de tendas, para fazer de tendas conforme está escrito. Verso 16: então o povo saiu, trouxe ramos, e todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas, na porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Ainda diz o texto, lê comigo essa parte: desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Olha, por isso a alegria deles foi muito grande. Ô gente, eles estão lendo lá a lei que Moisés escreveu, e de repente eles chegam lá no livro de Levítico.
no capítulo 23, não tinha capítulo naquela época, tá certo? E eles estão lendo, o povo está lendo, está relembrando, e de repente chega aqui, olha, Levítico, capítulo 23, olha o que diz o verso 36. Apresentareis ofertas queimadas ao Senhor por 7 dias. No 8º dia tereis assembleia santa e apresentareis a oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, não fareis trabalho algum. Verso 40. No 1º dia pegareis frutos de árvores ornamentais, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros dos ribeiros, e vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus durante 7 dias. Agora veja o 42. Durante 7 dias habitareis em tendas feitas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os israelitas habitarem em tendas feitas de ramos, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eles não tinham lembrado disso? Rapaz, estava faltando detalhe na festa. Nós estamos fazendo a festa, mas a gente esqueceu de fazer as tendas. Por que Deus quis as tendas, gente? O que diz o texto? Para lembrar que quando Deus tirou-os do Egito, eles ficaram se reunindo em... Então, era só uma tenda? Não, era o que? Um memorial. Era um sinal da fidelidade de Deus. Era uma coisa que Deus havia mandado para relembrar o quanto a mão forte de Deus foi por eles no tempo da saída do Êxodo. E agora eles estão numa festança danada, numa festança assim maravilhosa. O povo está ouvindo a palavra e eles estão ali naqueles 7 dias de festa, e de repente alguém lê e diz: a gente está deixando de fazer isso aqui. Sabe qual é o efeito da palavra de Deus no meio do povo de Deus? É que a palavra de Deus vai lembrando o quanto nós esquecemos de princípios antigos, de coisas que o próprio Deus mandou que fizéssemos. Princípio, por exemplo, da oração. Aquele dia que você, ou aquela semana, que o crente lembra de orar quando o pastor pede para ficar de pé na igreja, e ele se dá conta de que aquela semana ele não orou coisa nenhuma, de que o primeiro texto que ele está abrindo na Bíblia, sei que ele trouxe a Bíblia, é o texto que o pastor pediu para abrir. E aí ele vai sendo relembrado que a própria palavra de Deus nos ensina a examinar as Escrituras, a ser, por exemplo, como os crentes de Bereia, os bereanos, que conferiam na Bíblia para ver se era isso mesmo que ela dizia. O princípio da comunhão. Tanta gente acreditando hoje que não precisa vir à igreja. Não precisa vir à igreja, você pode ser um desigrejado, você pode andar por aí como um zumbi gospel, tanto faz. Mas o livro de Hebreus, quando você vai lendo lá, o que ele diz? Não deixe de congregar como é costume de alguns e tal, está lá. Quão maravilhoso é, ou quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha quanta coisa que vai te lembrando. Vai te lembrando, por exemplo, quando você está assim, com a paciência já esgotada no seu casamento, vamos pensar assim, e aí você está assim humanamente na tábua da beirada, e aí a Bíblia te lembra de alguma coisa que você tem que suportar, que você precisa caminhar mais uma milha, que você precisa ter paciência. Vai relembrando os princípios antigos. Você está no mundo, de repente alguém te oferece um negocinho diferente, uma propina, uma droga, um baseado, uma cerveja, uma oportunidade de infidelidade, seja qualquer coisa, aí você vai lendo a Bíblia e diz: está aqui, eu não posso fazer isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo ainda diz em outro texto: não vou me deixar dominar por nenhuma delas.
São coisas, queridos, que a palavra de Deus vai restaurando em nós como princípios que não podem ser subtraídos da vida de um cristão. A alegria deles foi grande porque eles já não faziam isso há muito tempo. E às vezes nós deixamos de fazer, não é nem porque a gente intencionalmente vai deixar, é porque a gente esqueceu. Aí o que acontece? Palavra de Deus. Alguém diz assim: mas eu vou à igreja, o pastor vai falar, e aquilo que ele está dizendo eu já sei, e eu já li a Bíblia toda, então eu não preciso ouvir a palavra, porque eu já sei o que vai ser pregado. É como se alguém dissesse: eu já comi arroz e feijão o ano todo, comida, eu sei qual é o gosto, não preciso comer hoje, amanhã também não. Eu como isso todo dia, não é possível que vai me fazer falta um dia ou dois, uma semana. É alimento, palavra de Deus é alimento para nós, meus irmãos. E é na palavra de Deus que os princípios antigos vão sendo restaurados no nosso coração. E veja, é numa palavra, a palavra de Deus que é a responsabilidade de uma geração, para que a outra geração conheça esse Deus da palavra. Deuteronômio capítulo 4, verso 9 diz assim: apenas ficai atentos, ficai muito atentos para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Vamos ler a última parte: contai-as a vossos filhos e netos. Contai-as. Eles já sabem, mas a gente tem que contar de novo, sempre relembrando o texto. Como diz o Salmo 145, verso 4, uma geração conta a outra das tuas obras, contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. É o Salmo 145. Mas temos ainda, como efeito dessa palavra, a própria palavra produz desejo, produz apetite, produz o costume de ouvir mais a palavra. Veja o que diz o verso 18: Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. Ele não parou de ler. A palavra de Deus era o alimento principal do encontro. A palavra de Deus é a centralidade da pregação, do culto. E é claro, uma palavra que exalta o Senhor. E ele prega o primeiro dia, ele prega o segundo dia, prega o terceiro dia, vai até o último dia. E a palavra de Deus não deixa de ser a questão central do encontro, porque vai exaltar a Deus, como o próprio Esdras fez ao final da sua pregação. Ele bendisse o Senhor e o povo disse amém e se prostrou diante do Senhor. A centralidade da palavra. E por último, nós vemos que essa palavra ainda gera discernimento e obediência às próprias, ou à própria escritura. Veja o que diz o verso 18 ainda: eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembléia solene, segundo o que estava prescrito. Vamos repetir essa última parte: segundo o que estava prescrito. Qual era a situação? No primeiro dia e no último dia, eles tinham que parar solenemente. Não era só festa, não era só choro, não era só riso, não era só canto. Cada tempo tinha um propósito. No último dia, o Senhor queria que o povo se reunisse solenemente, numa assembleia, de forma solene, numa forma contrita. E o texto é precioso em dizer, segundo o que estava prescrito. O que isso nos mostra, queridos, é que a palavra de Deus nos traz discernimento para o tempo de todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de celebrar,
Tem dia que o Senhor quebranta o teu coração, você está contrito. E não é o tempo de cantar, por exemplo, canções alegres, mas o teu coração está cantando uma canção triste. E até no meio de outros que cantam canções alegres. Mas a palavra de Deus é tão preciosa e tão valiosa, que ela nos ensina e nos ajuda a discernir os tempos, o tempo das questões, o tempo das coisas. E aqui eles saem de uma celebração onde tem uma palavra impactante que gera quebrantamento, depois eles se alegram, comem, e agora eles estão num tempo de encontro solene. Há tempo para tudo. Há uma canção que cantam por aí dizendo: o tempo de cantar chegou. Eu não acho que tenha chegado. Não, o tempo de cantar não chegou. Não no sentido que a música diz. Não é que seja proibido cantar agora, a gente vai cantar sempre. Mas dessa maneira não chegou. O tempo de cantar vai chegar. O tempo em que a igreja militante se unirá à igreja redimida para cantar Santo, Santo, Santo eternamente, vai chegar. Vai chegar e está chegando. Todo dia dá baixa num quadradinho do calendário. E a gente está mais perto. E está mais perto. Aí você dá uma olhada no espelho e pensa: esse cabelo branco não estava aqui. Ou alguns dizem: tinha um cabelo aqui. Para nos lembrar que o tempo não para. E o tempo que não para aponta para um tempo onde o tempo não existe. Eternidade. Estamos ávidos por chegar lá. Nosso tempo não é este. Nosso lugar não é aqui. A nossa pátria se chama Jerusalém Celestial. O encontro vibrante, lindo, maravilhoso e solenemente majestoso da noiva com o noivo. As bodas do Cordeiro. Queridos, esse tempo vai chegar. Não chegou, mas vai chegar. No dia em que seremos ressuscitados e nós nos encontraremos com Jesus. Esse tempo aqui é um tempo onde nós moramos em tendas. Permita-me a comparação. Não somos o Israel étnico que não tinha paradeiro, porque o Israel étnico, embora tenha Deus prometido uma terra, era o povo que cruzava a terra, o povo itinerante, o hebreu. Embora não sejamos esse povo, somos o Israel de Deus que não temos morada certa aqui. Não somos donos de coisa alguma. Estamos em casas improvisadas. Onde eu moro é um improviso para chegar na glória. As relações aqui são relações de ensaio, por melhores que sejam. Apenas um vislumbre, uma fresta que Deus abre na eternidade por seu amor, para que experimentemos a doce, eterna e plena comunhão da igreja quando estiver reunida eternamente. E as alegrias que nós temos aqui são apenas para uma razão: diante da glória de Deus sobre nós e diante do deleite que Ele nos concede, para nos mostrar que se no mundo corrompido, em relações imperfeitas, ainda assim nós queremos que elas permaneçam. Imagine onde tudo e quando tudo for perfeito, como será sublime. E é isso que a palavra nos diz, queridos. E é esse poder que a palavra de Deus tem sobre o povo de Deus. Porque esse aqui não é um livro inventado por mim e nem por outro homem,
mas é a constituição daqueles que foram lavados, comprados, redimidos pelo sangue de Jesus. Esse livro não é qualquer livro, é a palavra de Deus. Esse livro é o livro do Assim diz o Senhor. Esse livro fala da santidade do Cordeiro, da dignidade de Deus, da perseverança da igreja eterna. E o quão imbatível será o dia da ira do Senhor, e quão inevitável e inescapável será o dia do juízo, onde os homens pedirão às rochas: caiam sobre nós, e a morte fugirá deles. Mas os santos não. Os santos estarão com Jesus. Os santos, queridos, estarão reinando com Cristo eternamente. A beleza da palavra de Deus é que nós não precisamos de nenhum outro livro, só a palavra de Deus. A beleza da palavra de Deus é que nós não precisamos de gurus, só da palavra de Deus. A beleza dessa palavra é que nós não precisamos de inventores de fábulas, sejam eles Joseph Smith, Charles Taze Russell, Ellen White, sejam quem forem. Nós só precisamos do livro, da palavra de Deus. Precisamos também do Espírito Santo para ler essa palavra. Precisamos do Espírito para pregar essa palavra no mundo. Precisamos do Espírito, queridos, porque a igreja sem o Espírito nunca dirá Maranata. Porque o Apocalipse nos mostra que é o Espírito e a noiva que dizem: vem. A noiva sem o Espírito não espera pelo noivo, espera por qualquer outra coisa. Como o povo deixou de esperar por Moisés e prostituiu-se com bezerro de ouro, a noiva sem o Espírito prostitui-se com qualquer coisa desse tempo. E quando digo noiva, não é a noiva imaculada de Cristo, mas é pelo Espírito Santo, é pelo Santo Espírito que nos trouxe essa palavra, é que a noiva diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a diferença do povo de Deus, queridos, é que todo livro e todo filme fica sem graça se você sabe o final. Mas carregamos um livro no qual podemos ler todos os dias como será o final. E ao invés de perder a graça, somos mais cheios de graça. Somos mais impulsionados a crer. Aí a gente lê o final de novo e a gente persevera mais. Lemos o final, lemos das bodas do Cordeiro e a gente já se vê lá. Opa, eu estou aqui subindo. Eu estou no meio desse povo aqui. Jesus vai me buscar, tenho certeza absoluta. O Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 16. Então eu estou no meio desse povo aqui. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém.